Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, dando continuidade ao vídeo das 10 pragas, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar das 2 pragas e para isso eu tenho que ler os 2 textos, né? Mas eu tô dando um nuance aqui de quem era Moisés, como é que era o contexto da história para vocês entenderem e para vocês aplicar principalmente nos dias de hoje, tá? As pragas começam no capítulo 7 de Êxodo, a partir do versículo 14. Mas no último vídeo eu tinha falado, né, do encontro de Moisés com Deus, as desculpas que ele estava dando. Primeiro ponto a considerar aqui, irmão, é que o nome Moisés significa saído das águas. Aí se lembra que eu sempre falo, né? O que é a água na Bíblia? É a palavra de Deus. Mas tem um detalhe, eu li e reli isso aqui. Moisés não pediu especificamente, irmãos, para salvar os hebreus, não. Ele só quis ter um encontro com Deus. O que me mostra que é o seguinte: quando você vai ao encontro de Deus, Deus ele vai sempre te usar para salvar algumas pessoas, entendeu? Uma pessoa. Ele vai sempre te usar para a obra dele. Essa é a obra de Deus. Entendeu? Por isso, talvez seja por isso que Moisés começou a inventar desculpas. E nessa desculpa dele acendeu, né, em Deus aquela vontade dele de mostrar sinais miraculosos, porque diante de um sinal, né, você passa a crer, assim, vamos dizer assim, ver que Deus não está brincando. Uma dessas coisas que Moisés falou, irmão, ele estava falando aqui, ó, quer ver, ó? Está no capítulo 3, no versículo 13, eu vou ler só de versículo aqui, ó. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me questionarem, qual é o seu nome? O que devereis dizer? Moisés está perguntando assim: Senhor, tudo bem, o Senhor tem uma missão para mim, só eu que estou ouvindo, entendeu? O Senhor está se revelando a mim, mas o Senhor está me mandando e a um povo. O que eu vou falar? Que sou eu que estou falando? Não, né? Qual o que deveria dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. E disse Deus ainda a Moisés: assim lhe dirás aos filhos de Israel: Yahvé é o Deus de vosso antepassado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A missão de Moisés incluía, irmãos, ele mostrar o poder de Deus. Quando você vai lá na frente da Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver a passagem ali de Balaque e Balaão. E Balaque, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o povo de Deus estava passando. Bastava ele deixar o povo passar para chegar em Canaã, né? Só que ele fala uma coisa interessante: esse povo vai passar pela gente e vai arrasar a gente como um boi lambe a erva. Ou seja, o povo de Deus tinha um nome, querido, e tinha um Deus, irmão, era conhecido pelo nome do Senhor. E esse Deus era invencível, e não só foi por causa de que ele abriu o Mar Vermelho, não. É porque ele executou isso aqui contra o Egito. O Egito era poderoso, irmãos, e os hebreus eram escravos, tu tá me entendendo? Então, através de Deus, a fama se espalhou por causa desses sinais, tu tá me entendendo? E quando Deus fala assim: eu sou o que sou, irmãos, eu tinha uma pergunta há muito tempo atrás que ela foi respondida, uma dúvida cruel. É uma pergunta, eu chamo de pergunta de looping. Eu um dia filosofando, falando assim: se Deus é isso tudo, quem criou Deus? Aqui responde. Quando eu cheguei nesse livro do Êxodo, quando eu li a primeira vez, já respondeu, tirou minha dúvida. O capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Ou seja, querido, eu não tenho pai, eu sou o pai. É eu que criei tudo, é a partir de mim. Jesus ele fala assim no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu não tive criador, eu sou o criador. Você tá me entendendo? E outra coisa que Deus fala: eu sou o que sou, é o seguinte: eu sou
tá? O que você também busca que eu seja. Eu sou, você vai ver no próprio livro de Gênesis, Deus falando assim, ó, vocês têm que orar a mim, né? Vocês têm que orar, mas falou para Josué. Agora eu não sei esse livro. Ele falou, vocês têm que orar a mim, né? E eu darei as instruções. Se você não orar a mim, eu farei também, mas conforme o ídolo do seu coração. Ou seja, Deus falou, vai dar tudo errado, porque não é a minha vontade, é a sua vontade. Tu tá me entendendo? Então, ele fala, eu sou o que sou, eu não posso ser explicado pela filosofia humana. Por isso que Paulo ele fala aquilo ali, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do entendimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a ele e nem ninguém acima dele. O Paulo fala isso porque o Paulo era muito inteligente, irmão. E ele queria entender Deus, mas ele desistiu. Tu tá me entendendo? Porque Deus é muito superior, querido. Os caminhos dele são muito maiores do que o nosso. Então ele respondeu a minha pergunta. São os tipos de perguntas, né? Perigosas, a gente chama assim. Então o que acontece, irmão? Moisés ele tinha uma missão. Então ele fez essas perguntas para mostrar um processo. Então olha só como é que é o processo. Moisés, né? Ele nasceu. O nome dele é Saído das Águas, por quê? Porque naquela época que ele nasceu, tinha um decreto de Faraó para matar os hebreus de 2 anos para baixo. Isso aí vai se repetir lá no Novo Testamento, no nascimento de Jesus. Por isso que é um sinal que Moisés ele é uma pré-figuração de Jesus Cristo. Então o que acontece, meus irmãos? Aí aconteceu aquele negócio lá que o Moisés foi escondido, né? Foi colocado num cesto. Aí a filha de Faraó pegou e uma das servas do senhor, uma das parteiras, falou assim, olha, você quer que eu chame uma serva para amamentar o menino? Aí a filha de Faraó autorizou e acabou que foi a própria mãe dele mesmo. Entendeu? É um encaixe que Deus deu para Moisés, né? Não ficar muito distante da mãe. Então, ele é saído das águas, aí ele vai, né? Ele cresce, ele mata um homem interrompe, mostrando que ele não é um ser humano perfeito. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que os anjos queriam pregar o evangelho. Eu falei isso no outro vídeo. Só que Deus determinou, não. Os anjos seria bem melhor, irmão. Seria bem melhor, porque eles são seres perfeitos. Mas Deus parece que determinou, não é ser humano pecador que vai pregar para pecador. Por isso que a Bíblia não esconde. E por isso que eu falo para vocês não parar, não se ligar muito nesse parâmetro de perfeição. Tu sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Moisés mata um homem, uma pessoa vê. Agora nota que Moisés voltou no outro dia, do texto que eu li no outro vídeo, que ele estava vendo 2 irmãos brigando. Entendeu? 2 irmãos, é como se ele visse 2 crentes brigando. Aí o que aconteceu? Moisés ele veio ali para apaziguar, irmão. Entendeu? Aí o próprio homem falou assim, ó, quem te constituiu juiz sobre nós? Entendeu? Eu vi uma pessoa vim falar isso fora do contexto. Quem te constituiu visão? Mas você sabe o que o Moisés estava fazendo? Qual é o contexto? Moisés queria separar uma briga, querido. E outra coisa, foi ele mesmo, porque aquele homem viu, foi ele que espalhou a fofoca. Que tem muito isso dentro de igreja, irmão. Entendeu? Então Moisés teve que fugir de cidade por causa de uma fofoca. 2 irmãos que estavam brigando. Crente que briga com crente não é abençoado não, querido. Tá me entendendo? E chegou no ouvido de Faraó, Faraó falou, vou matar Moisés, que ele matou um do meu povo. Então Moisés vai para Midian, se estabelece lá, arruma esposa lá, arruma bens, trabalho. Só que ele tinha aquele desejo de buscar Deus. E ele sobe no monte, aí acontece tudo isso aí. Vocês estão me entendendo, irmão? Como é que o livro de Êxodo ele conta a história não só do mundo, mas como a história da vida de muita gente? Então o que acontece? Depois que Moisés sai de lá, ele se encontra com Arão no deserto, que é o irmão dele, 3 anos mais novo. Tá? Moisés aí tinha 80 anos, o irmão dele tinha 83. Ele ora pelo povo, só que acontece um problema. O faraó aumenta ainda mais a carga, tá? E o povo começa a reclamar. Ali começa a reclamação. Eles estavam clamando a Deus
E Deus estava enviando o Salvador. Irmão, quando no começo do processo que Deus começa a agir, é na hora que Satanás vai apertar mais. Então vocês têm que ser resilientes, irmão. Porque os reclamão, aquele que fica reclamando, murmurando, tu tá me entendendo? Eles ficam andando em círculo. Por isso que eles ficaram andando em círculo e se estabeleceram ali no deserto mesmo, nas cidades que eles foram criando. Só Josué e Caleb foi e conseguiu chegar em Canaã, a terra prometida, entendeu? Então, esse livro mostra muita coisa, irmão. Você vê que Davi, quando ele teve o filho com aquele filho, né, daquela relação ilícita com Betseba, a criança morreu. Mas ele orou e jejuou 7 dias pensando que Deus ia ressuscitar. Mas Deus não ressuscitou porque criança na Bíblia também é obra de Deus, irmão. Então Deus está falando, a obra que começa no pecado, ela tem que morrer. Só que Davi, ele jejuou, ele orou por 7 dias, aí ele viu que não ia acontecer, ele se levantou de repente, se vestiu, comeu e falou, vou seguir minha vida. Sabe por quê? Porque quando morre um ente querido, ainda mais um filho, eu não quero experimentar essa dor, tá, irmão? De perder um filho ainda vivo. Que eu acho que isso não é a ordem natural das coisas, eu acho que eu tenho que ir primeiro do que meu filho. Mas tem muitas mães, inclusive alguns que estão ouvindo esse vídeo, que passaram por essa terrível experiência, tá? Tem um tempo de luto por um filho, por um parente, entendeu? Tem um tempo de luto. Quando você sofre um grande baque na sua vida, tem um período que você fica triste. Mas até certo ponto, porque a partir desse ponto, se você continuar chorando, o teu luto vira murmuração, e a murmuração desagrada ao Senhor. Então Davi, ele ensina ali. Então o povo começou a falar, você viu que esses hebreus, apesar de estar clamando, eles não eram uma pessoa muito lá, né, compreensiva, vamos dizer assim, não. Porque você vai ver, depois que eles abrem o Mar Vermelho, que eles reclamam de tudo, irmão. Inclusive com saudade do Egito. Imagina como é que Deus ficou. Foi por isso que Deus falou, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo. E Moisés, que é uma prefiguração de Jesus Cristo, intercedeu. Entendeu? Para que Deus não fulminasse. Porque é um povo reclamão, não sabe o que quer, querido. Porque quando Deus tirou, ele clamou, tem um processo, querido. Tem uma luta. Não existe galardão sem luta, irmão. Por isso que a gente vai passar pela grande tribulação. Deus vai dar as ferramentas, a chuva seróide, vai dar tudo. Mas não existe sucesso sem esforço, sem luta. O céu é tomado por esforço. Mas aí o povo fica reclamando na luta. Em nome de Jesus, irmão. A Bíblia ensina muito. Então o que acontece? Vai lá, eles reúnem os anciões do povo. Vai lá com Moisés. Vai lá para Faraó. E o que Faraó fala? Eu não conheço esse tal de Yahvé. Eu não conheço esse tal de Deus. Foi ali que Deus, irmão, ele começou a falar o seguinte, eu vou fazer o meu nome aqui agora, no mundo inteiro. A palavra de Deus diz que o sacrifício de Jesus, uma das principais... O sacrifício de Jesus abriu cada porta, irmão. Abriu cada vertente de salvação maravilhosa. É tantas pontas que Jesus deixou e que ele fechou. Né, o contexto, a glória. E uma delas é o seguinte, que ele chamou a atenção do mundo para ele, tanto que ele mudou o calendário mundial. A gente está em 2024 depois de Cristo, e até ímpio e satanista segue esse calendário. Não tem como mudar. Ele chamou a atenção para ele, então Deus falou assim, eu vou fazer sinais para fazer grande o meu nome, para santificar o meu nome, igual da oração do Pai Nosso. Não está me entendendo? Pô, porque Deus podia acabar com a raça de Faraó. Logo de cara, querido. Não tá me entendendo? Mas seria muito fácil. Tem um filme baseado no livro... Esqueci o nome do autor. É A Cabana. Não sei quem viu esse filme aí. Tem uma cena nesse filme interessante. Que o personagem de Jesus ali é um marceneiro, né? Aí o homem vai lá. Aí ele começa assim a conversar com Jesus. Aí o Jesus começa a caminhar sobre as águas e pede para ele, igual Pedro, né? Ah, posso caminhar também? Eles começam a caminhar pela água, ele do lado ele do lado de Jesus. Mas ele primeiro ele tenta caminhar, aí ele afunda. Aí Jesus ele fala assim, ó, isso aí fica mais fácil comigo ao teu lado. Só preste atenção nesse filme.
Aí eles passam a correr, alegre, né? Eles passam a correr, não só andar, mas correr por cima da água. Aí aparece um monte de peixe. Os peixes acompanhando assim os passos dele, né? Por baixo da água, eles por cima da água. Aí aparece um peixe bonitão, todo colorido, né? Aí o homem fala assim, olha ali, Jesus. Olha que peixe bonito. Aí o Jesus ele fala assim, esse aí eu tô querendo pescar um tempão. Aí o homem chega para Jesus e fala assim, ué, mas basta você dar uma ordem que ele morde o anzol, né? Aí Jesus ele fala assim, sim, eu tenho poder, eu posso fazer isso, mas que graça teria? Tu tá me entendendo, irmão? Que graça tem se Deus chegar e acabar tudo? Então você vê que Deus, ele é um pouco diferente desse Deus distante, desse Deus vazio que pregam a igreja. Por causa da leitura vazia, irmão, por causa da leitura vazia e crua da Bíblia, que até hoje as pessoas ficam... Tem crente que tem até raiva de judeu. Tu tá me entendendo? Querido, tem gente que fala assim, olha como é que era o sacrifício. Irmão, no Salmo 141, versículo 2, Davi ele fala assim, ó, suba a minha oração como incenso suave, né? E o levantar das minhas mãos como sacrifício vespertino. Olha só, o próprio Davi no Velho Testamento já está te dando a substituição espiritual para o dia de hoje. Porque um dia eu vou explicar por que é isso aqui, até porque depois disso aqui, né, que Deus estabelece o coisa, ele tem uma série de regras. Por exemplo, os levitas ele tinha que acender o incensário, aquilo é o fogo, aquilo é a oração da manhã, irmão. Aquilo ali é depois daquela pequena morte que você teve de 8 horas, que você não sabe nem como passou aquela 8 horas, porque você estava dormindo, entendeu? O teu corpo parou, aquilo é a tua pequena morte diária, aquilo é o teu primeiro sacrifício diário. Então quando você acorda de manhã, você abre os olhos, está vivo, agradeça a Deus, tu está acendendo um incenso. Tu está me entendendo? A substituição espiritual. Aí ele tinha que acender o incenso. Então o que é o incenso? É a oração. O próprio Davi está explicando no Salmo 141. E o sacrifício de imolar um cordeiro, ou quem não tinha dinheiro, 2 pombas, não é isso? Carneiro, essas coisas lá. É a adoração, querido. É isso. Tu tá me entendendo? Então a pessoa... Eu teve uma vez que o filho de um camarada meu, ele é homossexual, há muito tempo isso no Facebook. Eu tava botando lá botei um texto bíblico lá, e ele veio, que não sei o que estão falando que os homossexuais não vão ser salvos, mas quem come carne de porco também não. E quem não faz a barba também não. Eu falei assim, querido, deixa eu só explicar uma coisa pra você. Você queira entender ou não, porque a gente tem uma obrigação de explicar, tá? Em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 10... naquele sonho de Pedro, dos animais vindo no lençol, Deus já mata um monte de coelho com a tacada só. A partir dali, um servo do Senhor ele pode comer carne de porco, que aliás, a ciência fala que ela tem menos gordura que uma carne de frango, além de ela ser mais barata. Mas os judeus ortodoxos não comem carne de porco porque eles só consideram o Velho Testamento, tá me entendendo? E Atos dos Apóstolos já está no Novo Testamento. A única restrição de alimentação que Deus tem, clara, é para você não comer nem no Novo e nem no Velho. É para você, relação à carne sufocada no sangue, tá? Deve ser por isso, irmão, Deus ele dá uns sinais assim para mim. Deve ser por isso que eu nunca gostei de galinha molho pardo e alguns certo tipo de sarapatel que é feito com sangue. Eu nunca gostei daquilo ali, que é sangue, você comer sangue, entendeu? Deus tem uma restrição com isso por causa do sangue do filho dele que foi derramado. Mas o resto, querido, e tem outras coisas também. Tem gente que gosta de carne de caça, mas Deus fala para tu não comer a águia, né? A águia tem um significado também. E alguns tipos de animais aí que você já não come mesmo. Mas a carne de porco tá liberada. Então, esse rapaz, aí eu falei para ele assim, querido, primeiro de Atos dos Apóstolos ele já liberou o negócio de alimento. Você tá me entendendo? Quando Jesus morreu, que rasgou o véu do Santo dos Santos de cima a baixo, já acabou com várias restrições dessa também aí, negócio de barba, essas coisas, que aquela coisa foi um momento específico na história. Mas eu falei, querido, em Apocalipse 22:15, está dizendo a classe que vai ficar de fora do reino de Deus. Ali não está quem não fez a barba, quem come carne de porco não, mas os efeminados estão.
Porque eu já expliquei. Porque efeminado, ou seja, homossexuais, gay, não reproduzem. É só por isso. Eles ficam do lado de fora. Porque é um espírito que altera o seu comportamento. Você tá me entendendo? Não é uma coisa involuntária, uma doença que a pessoa te bota. Por isso que você vê Jesus conversando e curando doentes, mas você não vê Jesus conversando com homossexuais e nem conversando com bandidos. Porque isso é uma escolha. Tu tá me entendendo? É uma escolha. Então não é uma coisa que não foi culpa sua, foi uma escolha sua consciente. Então tem gente, o que eu falei pra ele, ou você escolhe uma coisa ou outra. Tem gente que vive no adultério, na bebida, na mentira. Tu tá me entendendo? E ao mesmo tempo quer Deus. Querido, faz uma escolha. No céu não vai ter essas coisas. Tu acha que Deus vai deixar você descer para num bar comprar um cigarro, uma cerveja? Você tem que fazer uma escolha, querido. Você não pode querer duas coisas ao mesmo tempo. É isso que eu estou falando. O vídeo está ficando grande aqui, irmão. Eu vou fazer uma pequena mudança de plano aqui. Vou explicar só a primeira praga, tá? Mas já deu para entender, né, irmão? Mais ou menos, né? E eu tenho que ler a primeira praga, que é o sangue, ó. Versículo 14. Então ordenou Yahvé a Moisés: o coração do faraó está irredutível. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas. Ele estarás à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em a serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisso saberás que eu sou Yahvé. Com esse cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e eles se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. Disse mais Yahvé a Moisés: diz a Arão: toma teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se converta em sangue. Haja sangue em toda a terra, no Egito, até nas árvores e pedras. Quem é a árvore, irmão? Moisés e Arão agiram como Yahvé havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo, diante dos olhos de Faraó e de seus conselheiros. E imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes... Quem são os peixes? Ah, você não sabe não, né? Quando o cobrador de Roma, né, foi na casa de Jesus, Jesus estava na casa de Pedro, cobrar os impostos, Pedro fez uma pergunta para Jesus. Ele fala assim: devemos pagar imposto? Porque isso aí, Paulo fala em Romanos 13, que nós devemos honrar a autoridade, inclusive orar por ela. Porque toda autoridade governamental, prefeito, governador, presidente, estão lá porque Deus permitiu. Seja ele o ímpio, seja ele servo, seja ele ruim, seja ele bom. Entendeu? Ele não entrou lá por esforço próprio, porque Deus permitiu. Então Jesus, ele era a favor disso. Não tá me entendendo? Não só naquele episódio, né, da moeda, dá a César o que é de César. Aí ele fala o quê? Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe e da boca dele vai sair um starter, né, que era o dinheiro da época, aí você paga o meu imposto e o teu. Querido, ele está falando assim: Pedro, vai lá no mundo, que mar é o mundo. Se o mar é o mundo, o peixe é o quê, irmão? Os habitantes. Tu tá me entendendo? Às vezes quando Deus te abençoa, querido, quando não tem jeito, numa emergência, Deus, ele usa o ímpio. Vocês já passaram por essa experiência? Já ouviram essa experiência? O ímpio, ele chega aqui, ó: Deus mandou te dar isso aqui. E pronto. E você pode ver que era a conta certinha para te salvar daquela situação. É isso que aquela passagem quer dizer. Então olha aqui, ó: os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se, os egípcios não podiam beber água do Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhe as costas e retornou ao seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços à margem do rio com o objetivo de encontrar alguma água potável. E o 25, irmão, vou encerrar o vídeo já já, porque o próximo eu vou falar da segunda e diante. Eu vou falar 3 pragas no outro vídeo para manter os 6, tá? Porque esse aqui é demais. Olha o versículo 25. Passaram-se 7
dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Querido, o que é água na Bíblia? É a palavra de Deus. Você está me entendendo? Esse ferir o sangue, ele tem várias conotações diferentes que eu vejo aqui, irmão. Você está me entendendo? Sangue referente ao sangue de Cristo. A água do rio Nilo. Como teve esse episódio que eles queriam matar as crianças de 2 anos para baixo. E nisso estaria incluso Moisés. Aquela água também pode ser o líquido amniótico que a mulher grávida tem, né? Que guarda no ventre, que nutre o bebê, que deixa manter o bebê vivo e se desenvolvendo. Entendeu? Esse sangue é quando entra as tesouras da abortista e começa a retalhar a criança. Não está me entendendo? E a água se transforma em sangue em relação ao aborto, porque está relacionado à criança, querido. Esse sangue aí pode estar relacionado ao sangue de Cristo. Tu está me entendendo? E cientistas, né? Antigamente falaram que o Rio Nilo ficou assim por causa de algas, certo tipo de algas coloridas, davam uma coloração vermelha. Querido, todas as traduções da Bíblia estão falando que se transformou em sangue mesmo. E esses feiticeiros do sistema, eles fazem os sinais parecidos. Irmão, isso aqui também tem tudo a ver com falsa profecia. Os falsos profetas, assim como os feiticeiros, eles têm o poder também de enganar, de distorcer, que a gente está falando de água, da palavra de Deus, querido. Tu tá me entendendo? Eles deturpam. Tem uma passagem de Ezequiel, oh meu Deus, eu não sei se é Ezequiel 33, que ele fala dos falsos profetas atrás de vós, pastores, mas depois do versículo 20 ele fala das ovelhas gordas, que ele se escamoteia, ele se bate de cabeça, né? Ou seja, ficam discutindo discussões inúteis, né? Que mais causam assim confusão do que edificação. E ele fala que essas ovelhas, elas pisam e turvam a água. A água é a palavra, ou seja, eles alteram a palavra, irmão. Primeiro sinal aqui que Deus está falando. Você está me entendendo? Que engloba tudo isso aí. Você vai ver lá na frente, nos próximos vídeos, que Arão, né? Arão fazia um milagre com cajado, os feiticeiros do sistema imitavam. O anticristão imitam. Mas chega uma hora que ele dá uma advertênciazinha para Faraó, que eu não vou falar agora para não estragar a surpresa, para não dar spoiler, né? Então, olha só, passaram-se 7 dias. Irmão, vou encerrar o vídeo desse negócio de 7 dias. A Bíblia, ela tem muito cuidado com numerologia, com números. O 7 está relacionado à perfeição, está relacionado ao Shabá. O mundo fala que a Terra não tem não sei quantos bilhões de anos aí. Isso é uma mentira. Tá? Você quer saber a idade da Terra? Vou falar agora em primeira mão para vocês. Ela tem atualmente 6.024 anos. Que isso, Ricardo? 6.024 anos, tá bom? 4.000 anos de Adão até Jesus, 2.024 anos de Jesus até agora. E quando Jesus ele morre, ele ressuscita, em 2 evangelhos está dizendo assim, ó, que na madrugada do 3º dia... Ricardo, mas tu tá falando de dia ou de 1.000 anos? Eu assim, não, eu tô falando o que Pedro falou, irmãos. Não esquecer de uma coisa, que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Deus ele fez, né, eu falei no vídeo passado, o mundo, a terra em dias. Só que ele fala uma coisa para Adão, dá nome em todos os animais, não é isso? Adão faria isso em 24 horas, irmão? Ele teve que mergulhar lá embaixo, ele teve que dar nome para camarão, para peixe, para tudo. Então ali o contexto era de 1.000 e 1.000 anos, irmão. Vocês estão me entendendo agora? Então, olha só, quando Jesus ele morre, ele fica quantos dias? Todo mundo fala que ficou 3 dias, não, ficou 2. Ele ressuscitou, entendeu? Na manhã do 3º dia. Então, olha só, no contexto de 1.000 anos, Jesus morreu há 2.024 anos atrás, querido. Então a gente está na manhã do 3º dia, ele vai voltar, querido. E ele aparece para quem primeiro, irmãos? Para Maria Madalena, irmãos. Quem é a mulher, irmãos? A igreja. Quem era essa igreja? Quem era essa Maria Madalena? Pecadora.
que foi perdoada por Jesus, e ela descobriu uma coisa interessante. Olha, Jesus, ele falou para mim, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Foi ela. Então, na cabeça dela, que ela falou, o que eu vou fazer para não pecar? Aonde Jesus for, eu vou estar junto. Você pode ver que aonde Jesus ia, Maria Madalena estava junto. A ponto de uns escritores malignos aí, uns 30 anos atrás, falar que era amante de Jesus. De maldade, mas não tinha nada a ver. É porque aonde Jesus estava, Maria estava. Inclusive na crucificação. Entendeu? Aonde tem Jesus, a igreja tem que estar. É essa igreja que foi pecadora, que foi perdoada, é essa que vai ver Jesus primeiro. Depois ele vai para os judeus, querido, aleluia. Representado no Tomé, que ainda assim era incrédulo, né? Não, só vou acreditar se tu me mostrar. Aí ele fala, bem-aventurado, Tomé, aquele que não viu e creu. Então a igreja que Jesus aparece primeiro quando ele voltar, querido, é aquela que não viu Jesus e creu, que está aonde Jesus está, porque aonde Jesus está não tem pecado, tem luz, não tem trevas, irmãos. Vocês estão me entendendo? Então é isso, irmão, o vídeo chegou a 31 minutos. No próximo vídeo eu vou falar da segunda praga, muito interessante, cara, as duas, a rã e o piolho, tá bom? Para manter a rã, o piolho, e dá para falar das moscas também. Eu vou falar as 3 pragas, para manter ainda os 6 vídeos que como eu intitulei no vídeo passado, tá bom? Até os próximos, não vou demorar para fazer. Deus abençoe a todos grandemente.